Olá, eu sou Renata Neme, astróloga védica, e minha missão é ajudar você a traçar o próprio caminho para o autoconhecimento e o equilíbrio através dos ensinamentos milenares da astrologia védica. No vídeo anterior, eu falei um pouco das dores das pessoas que me procuram normalmente, das dores que nós passamos todos os dias e dores essas que a astrologia védica pode ajudar a curar. Então eu falei um pouquinho sobre isso, sugiro que você volte lá e assista. E hoje nós vamos falar especificamente sobre essa ferramenta, o mapa astrológico védico, como que ele efetivamente pode ajudar na obtenção do seu equilíbrio e por que isso? O que ele tem de tão especial? Por que ele se diferencia tanto dos outros mapas que a gente já ouviu falar? Antes de tudo, eu vou falar um pouco sobre a minha busca. Como que eu cheguei até aqui? Como que eu cheguei até a astrologia védica? Pois bem, eu muito criança, eu comecei a ter uma angústia muito profunda sobre o que é a morte. E eu perguntava para os meus pais, claro, eles me contavam, me falavam dentro da crença deles, dentro da religião deles, mas eu sempre fui uma pessoa, uma criança, né? E como sou até hoje, muito curiosa e gosto sempre de chegar com profundidade à raiz do problema, à raiz dos questionamentos. E aquelas explicações não me convenceram. Mas, enfim, aquela angústia, pelo menos, ela melhorou, porque já estava me causando muita ansiedade. Mas aquele medo da morte, aquelas perguntas, elas ficaram rondando a minha cabeça e o meu coração por muitos e muitos anos. Essa é uma parte da história. A outra parte da história eram os meus problemas de relacionamento. Eu tinha muitos problemas de relacionamento, tanto social quanto afetivo. Eu era uma criança muito tímida e depois isso me impossibilitou também a ter alguns relacionamentos afetivos e talvez essa falta de experiência, aliado ao excesso de romantismo e de idealização, tenha me levado a fazer escolhas péssimas ao longo da minha vida e que me trouxeram profundo sofrimento. Só que eu sempre fui uma pessoa extremamente inquieta. Então, eu queria entender a razão de tudo isso. Eu não me conformava simplesmente com um não. Eu não me conformava simplesmente com é assim porque é, não tem nenhuma explicação. Não, tinha que ter alguma explicação e eu fui em busca dela. Assim como eu fui em busca da minha cura, da minha felicidade, do meu autoconhecimento. E então eu me deparei com a astrologia védica. Já tinha feito de tudo nessa vida, já tinha buscado todo tipo de conhecimento, mas foi a astrologia védica que me trouxe as respostas que eu procurava. Aquietou o meu coração. Com isso, eu consegui obter o autoconhecimento, eu consegui entender quais eram os meus padrões que estavam impedindo a minha felicidade afetiva, digamos assim, e então eu comecei a fazer outras escolhas, eu comecei a entender e a aprender com as minhas experiências, que não foram fáceis, mas de qualquer forma aquilo foi ganhando um espaço muito amplo na minha vida. Posteriormente, eu consegui utilizar todo esse conhecimento, essa experiência para ajudar as pessoas. E aí, então, por que o mapa astrológico védico ele é tão especial? Existe alguma técnica diferente? Existe alguma explicação científica para tudo isso? Bom, como eu expliquei outro dia para uma aluna, a ciência, ela acaba tendo uma certa limitação, mas ela apresenta alguns métodos. E um dos métodos de a gente validar uma teoria é justamente através da repetição de consequências relacionadas àquela experiência. Então, digamos assim, quando a gente faz determinadas previsões olhando o céu,
e essas previsões se concretizam, ou quando a gente faz análise de uma personalidade e essa personalidade acaba se mostrando muito precisa, a gente vai validando tudo isso. Considerando que nós estamos num conhecimento, numa tradição que data de milhares de anos, inclusive alguns milhares de anos antes de Cristo, nós podemos dizer que essa filosofia e que essa ciência, ela foi mais do que validada ao longo dessas centenas de anos. Então, o mapa astrológico védico, ele se baseia em conhecimentos muitíssimo antigos, conhecimentos esses que foram validados. Aliás, de onde veio todo esse conhecimento, de onde vieram essas teorias? Essas teorias, elas foram recebidas em meditação, elas foram reveladas a grandes mestres, a mestres de um tempo que não existe mais, de um local, de uma região que antecedeu mesmo a fundação do Estado indiano, mas que se localiza ali pelo norte da Índia e do Paquistão, ali bem próximo dos Himalaias. E esses sábios que viviam em meditação, que tinham uma vida muito pura, eles conseguiram, em inspiração, em revelação, receber uma série de conhecimentos a respeito da natureza humana, da nossa vida e como somos tão parecidos. Enfim, dentre todos esses conhecimentos, existiam também conhecimentos sobre astrologia, sobre a origem do universo, sobre a análise dos astros, a análise dos céus. E, a partir daí, como que se poderia utilizar esse conhecimento de forma prática, tanto buscando o autoconhecimento, quanto buscando a melhor forma de viver em equilíbrio, em serenidade, a melhor forma de se relacionar com as outras pessoas. Bom, uma vez que a gente tomou conhecimento de toda essa tradição e da ferramenta do mapa astrológico védico, que vem a ser a análise dos planetas, das estrelas, das constelações e a conexão delas, a revelação delas em relação à nossa vida, à nossa própria essência, ao nosso propósito, a gente então masteriza essa técnica e a gente passa a fazer o nosso próprio mapa astrológico. Bom, existem inúmeras vantagens de a gente aprender a fazer o nosso próprio mapa astrológico e depois até mesmo fazer o mapa astrológico de outras pessoas que nos circundam. Nós podemos, por exemplo, ajudar as pessoas, ajudar o próximo, como eu faço hoje. Nós podemos até mesmo usar isso para o nosso trabalho. Se você trabalha, por exemplo, como terapeuta, você pode usar essa ferramenta para aprofundar a análise do seu paciente, do seu cliente. E você pode, inclusive, fazer dessa ferramenta o seu próprio ganha-pão. Você pode utilizar essa ferramenta de forma profissional. Mas antes de qualquer coisa, se não for o seu objetivo ter como profissão a astrologia, a elaboração de mapa astrológico védico, você pode utilizar para o seu próprio autoconhecimento. Você pode entender o seu momento, você pode utilizar para tomar, por exemplo, alguma decisão na sua vida, para entender o que está acontecendo aqui e agora, sem depender de um astrólogo. Imagina, se você vai procurar um astrólogo respeitado, considerado, um astrólogo sério, você não vai conseguir uma consulta tão rápida quanto você gostaria muitas vezes. Às vezes, você demora 1 mês, 2, 3 meses até que haja disponibilidade da agenda. E você precisa, por outro lado, tomar uma decisão o mais urgente possível.
Você então vai ficar refém da agenda ou você vai tomar essa decisão sem poder contar com essa ferramenta? Imagina se você conseguir utilizar isso, utilizar essa técnica a seu favor. Você elabora o seu mapa, analisa o seu mapa e você será capaz de tomar uma decisão naquele momento, por exemplo. Inclusive, você pode economizar muito dinheiro, porque uma consulta de um astrólogo védico, ele muitas vezes é equiparado a uma consulta de um bom médico. Então, a gente está falando aí de uma média de R$500, R$400, R$450, depende do astrólogo, claro, depende do profissional. Mas mesmo assim, imagina se você está num momento difícil na sua vida em que você sente necessidade de mais de uma vez ter que analisar o seu mapa e entender algumas questões. De quantas consultas a gente está falando? De 3, de 4? Imagina quanto dinheiro que você vai gastar. E quanto dinheiro você economizaria se você conseguisse fazer o seu próprio mapa, conseguisse utilizar essa ferramenta ao seu favor. Então, tudo isso são vantagens muito grandes de você aprender a fazer o seu próprio mapa. O mapa astrológico védico, ele trata de todos os assuntos da sua vida. Eu disse todos os assuntos mesmo. Você analisa o seu propósito de vida, analisa as suas características físicas, analisa a sua saúde, a sua vitalidade, analisa também questões familiares sérias, a sua conexão com a sua família, entende a razão de afinidades ou de desentendimentos com membros da sua família. Você, por exemplo, começa a entender o porquê dos seus padrões afetivos, dos seus padrões emocionais. Você descobre muito sobre o seu lado profissional, sobre a sua missão de vida, sobre questões espirituais, sobre karma, sobre relacionamentos afetivos, casamento e outras várias questões. A coisa é tão ampla que aqui, num só vídeo, eu não serei capaz de te mostrar. Você vai precisar aprofundar esse conhecimento, que é maravilhoso, fenomenal. Eu, por exemplo, gosto muito de analisar um assunto relacionado a relacionamentos. Não poderia ser diferente. Isso tem relação com a minha história de vida, com o que me trouxe até a astrologia védica. Mas mais do que isso, por conta dessa minha experiência, das minhas experiências negativas de vida em relação ao assunto relacionamentos, eu entendi o quanto isso pode nos tirar o chão, pode nos tirar a alegria de viver, pode nos tirar a felicidade. Aprendendo, por exemplo, que nós precisamos nos relacionar primeiro conosco mesmos, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos conectar ao nosso propósito de vida, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente almeja, aquilo que realmente nos faz feliz. E depois entender esse nosso padrão emocional, como é que nós amamos, como que nós entendemos o amor, como que nós queremos ser amados. Tudo isso fala muito sobre a nossa essência e fala muito também sobre felicidade, capacidade de ser feliz, capacidade de se contentar. Os relacionamentos, eles são uma fonte de alegria ou de tristeza, de satisfação ou de frustração. Mas para isso, nós precisamos entender muito sobre eles. E ciente do quanto os relacionamentos podem impactar a nossa vida, eu decidi fazer uma série de vídeos sobre esse assunto. Relacionamentos afetivos, relacionamentos com a gente mesmo, relacionamentos com a nossa família, com os pais, com os filhos, com os colegas de trabalho, com os amigos, com os chefes, enfim. Você vai me dizer que tipo de relacionamento você quer ver tratado aqui. E aí, nos próximos 4 vídeos, eu vou falar sobre esse assunto.
tá? Então não deixa de comentário, não deixa de mandar um direct. A gente vai fazer uma homenagem, claro, ao mês de junho, ao mês dos namorados, ao mês do orgulho, ou seja, a celebração do amor em todas as suas formas e de todas as suas cores, tá bom? Eu espero você!